Recentemente, um cidadão em uma BMW vermelha, bêbado, atropelou uma pessoa e matou essa pessoa. E eu estava assistindo a televisão e eu fiquei perplexo. O delegado estipulou, me parece que essa estipulação de fiança é algo aleatório, mas o delegado estipulou R$67 mil de fiança. Ou seja, a justiça tem preço. Aliás, claro que justiça tem preço. Se justiça não tivesse preço, para que os advogados? Não precisa de advogado. O fato de existir advogado é que justiça tem preço. Muita gente está hoje atrás das grades simplesmente porque não pode pagar um advogado para entrar com um habeas corpusinho, coisa que qualquer membro da sociedade pode fazer, porém não tem conhecimento de como fazer. Pais, mães, filhos, qualquer um pode entrar com habeas corpus e conseguir ótimos resultados, mas a falta de conhecimento gera distúrbios e mais distúrbios. Então, muitos estão atrás das grades porque não tem dinheiro para pagar um advogado. Diga-se de passagem, o que tem de advogado mercenário que para dar entrada em um habeas corpus chega ao ponto de cobrar R$5 mil. É uma raça de pilantras e mais pilantras. Então se deu esse caso, o cidadão atropelou, matou, e o delegado instituiu fiança de R$67 mil. O cidadão rico tinha uma BMW, ele pagou a fiança. E ao pagar a fiança, está por aí tranquilamente em liberdade, depois de assassinar, porque estava bêbado, uma pessoa. Bom, e esse cidadão vai para a cadeia? Claro que não. Quem tem dinheiro para pagar 67 mil de fiança não fica na cadeia. Ficaria eu, você humilde, você pobre, que não tem 67 mil, nós estaríamos presos, não estaríamos? Se fosse alguém que não tivesse os 67 mil, esse alguém estaria preso, mas quem tinha os 67 mil ficou solto. Ou seja, a justiça no Brasil, nesse país de merda, a justiça se compra. A justiça tem preço, a justiça não é justiça, a justiça é um mover de papel e assinatura em prol de quem pode pagar. Isto é a justiça no Brasil. Eu só quero perguntar mais uma coisa: foi paga a fiança de 67 mil reais, mas eu quero perguntar, para quem ficou essa fiança? Para os parentes da vítima? Para as vítimas quando ainda permanecem vivas? Para filhos, para pais, para netos? Para quem vai a fiança? A fiança vai para os cofres públicos, ou seja, o Estado angaria fundos e recursos, o Estado enriquece em cima da desgraça da população. Onde já se viu isso? Se foi estipulada uma fiança e essa fiança foi paga, essa fiança tem que ir para as vítimas, mas o Estado embolsa e a vítima que se ferre. Outra coisa que eu quero falar para encerrar essa sequência de protestos, juntando com sei lá quantos outros vídeos de protesto eu tenho na internet, eu quero falar sobre pensão. Quero já deixar uma perguntinha de início e perguntar, lembra do caso Bruno? Eu gostaria de perguntar realmente, quem matou Elisa Samúdio? O caso Bruno é muito interessante para quem gosta de pensar. Nós conhecemos aí um caso de um jogador, que não vou mencionar o nome, tem até um apelido, a semelhança de uma ave, e esse jogador está pagando, dentre dezenas de outros, está pagando 40 mil reais de pensão para uma criança. Engraçado, quando a criança estava junto dele, não gastava 400 reais por mês, mas agora que está distante, está gastando 40 mil reais? Será que essa pensão é mesmo para a criança?
Ou para quem é essa pensão? Quem estipulou essa pensão? Sistema judiciário. Conheço o caso de um cantor, vários cantores, pagodeiros e etc., pessoas que ganham mais ou menos. Tem até o caso de um aí recente, que está correndo o risco de ir para a cadeia, a mídia publica toda hora, enquanto que a sua ex-mulher paga fantasias de 40, 50 mil reais para desfilar todo ano nas escolas de samba. E o filho tem que depender da pensão do pai, mas só que a justiça instituiu um valor alto, fora das condições financeiras do ex-pagodeiro. Então, qual o resultado? Cadeia. Ou então, tem que tirar recurso de algum lugar. Vai fazer o quê? Vai roubar? Eu quero perguntar, quem matou Elisa Samúdio? Aquele caso, Bruno. O que será que aconteceu com o Bruno? Se é que foi o mandante de crimes, ou as pessoas que estavam envolvidas. O caso ainda está sendo julgado, isso ainda vai muito longe, porque está envolvendo advogados que recebem bem, está envolvendo gente que pode pagar advogado, e justiça no país é comprada sim. Quem matou a Elisa? Aquela criança, o Bruninho, receberia pensão de quanto? Será que esse fantasma da pensão milionária não assombrou o Bruno e tantos outros, e que podem realmente ter, como aponta uma série de coisas, embora hajam lá, segundo os relatos dos técnicos, as suas contradições? Não sei de nada disso, estou falando do que a mídia diz. Será que não subiu à cabeça do Bruno o fantasma de ter que pagar uma pensão milionária? Isso abalou a sua estrutura e ele acabou, quem sabe, realmente fazendo a besteira que dizem que ele fez? E se foi assim, bom, pensões milionárias estão sendo instituídas pelo sistema judiciário. Sabe qual é a minha resposta à pergunta que eu fiz? A minha resposta é que quem matou a Elisa foi o sistema judiciário. O sistema judiciário é que matou a Elisa, e não só a Elisa. O sistema judiciário, com as suas pensões absurdas, arbitrárias e ditatoriais, o sistema judiciário tem feito com que muitos homens matem mulheres e assassinem até crianças e provoquem até abortos. É culpa do sistema judiciário podre que institui valores absurdos. Provavelmente alguém não vai gostar desse vídeo, eu vou aplaudir. Estou aqui, no mesmo lugar de sempre, e por isso uso o que uso, a camisa. Bíblia sim, Constituição não. Quem não conhece Bíblia, quem não sabe o que é Deus, não tem condições de criar regra alguma, nem instituir conceito algum, muito menos julgar nenhuma causa. Bom, então essa é a minha posição, é o que eu tenho a dizer, e já não é de hoje que digo mais. Já passou da hora do sistema judiciário ser destituído. É uma vergonha em cima de outras vergonhas. Doa quem doer. Meu nome, Elias, o último restaurador de todas as coisas. Pois bem, eu ainda tenho um protesto a fazer. Eu passava pelo centro da cidade, na área do Campo de Santana, aqui no Rio de Janeiro, e eu vi uma cena antagônica. Pessoas ali vendendo umas mercadorias, camelôs, e de repente para uma Kombi com alguns rapazes, jovens, 20 e poucos anos, fardados com roupa da escravidão,
da submissão ao Estado, marcados para a morte. E de repente saiu um mondronguinho que parecia um macaco sem rabo e correu atrás da única pessoa que ele conseguiu alcançar, uma velhinha de cerca de 60 anos de idade. Ficou desorientada, correndo em círculo na calçada, e aquele animal com aparência de humano cercando aquela velhinha, uma cena antagônica. Quando a velhinha se viu que não tinha para onde correr, desesperada com aquele ser estranho atrás dela, ela parou estática, em êxtase, pegou as suas mercadorias de uma sacolinha e a entregou na mão do macaco humano, guarda municipal, escravo do Estado, servos de Satanás. Será que um cara desse não pensa que poderia ser a mãe dele? Ou quem sabe se lá o que a mãe desse camarada passou para ele existir e ele não é capaz de reconhecer que uns são aqueles que escrevem, que fazem uso da caneta e ditam leis, e outras somos nós que sustentamos a nação. Outras somos nós que aqui fora nas ruas lutamos debaixo de sol e de chuva para sobreviver, para colocar o pão na mesa, para sustentar filhos com dignidade e honra. Que cena antagônica. Eu ainda quero falar sobre os guardas municipais, esses que ficam por aí metendo a caneta nos carros. Normalmente são pessoas, coitados, miseráveis, que não sabem nem o que é dirigir, não têm uma carteira, não têm um carro e talvez nunca consigam conquistar um veículo, e ficam por aí como capachos do Estado, capachos de Satanás, multa quem para na porta de um colégio para pegar um filho que foi para a escola, multa quem passou num sinal numa hora de sufoco em que realmente tinha que avançar o sinal, porque existem situações que são assim, porque nós que somos motoristas olhamos no espelho e discernimos situações e sabemos que se parar vamos causar um acidente. Nós que somos motoristas é que entendemos isso, não é guardinha municipal de meia tigela com caneta na mão, não. Então eu fico pensando, será que essa gente não entende que vai dar conta por cada centavo que tem tirado da mesa do trabalhador? Pois bem, seus guardas municipais, continuem servindo a Satanás, porque neste século 21, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras, e eu volto com ele, e aí nós vamos acertar as contas. Mas fica registrado então aqui esta cena antagônica que eu vi, de um moleque, um babaca, correndo atrás de uma velhinha de 60 anos, em plena Praça da República, no calçadão do Campo de Santana. Eu nunca vi uma cena tão absurda, e alguns transeuntes que ali iam passando, e eu observando tudo e filmando no celular aquela cena antagônica. Não vou colocar não, mas eu não vou colocar porque não quero, mas observando aquilo, e outros passavam e diziam assim: esses babacas merecem a porrada na cara, merecia a gente apedrejar essa Kombi com todos eles dentro, virar e incendiar. É claro, quem não se revolta com uma cena dessa? Poderia ser a minha mãe, a mãe de qualquer um, lutando pela vida para poder levar, quem sabe, 1 litro de leite para casa, para sustentar a si mesmo ou até outros. Cenas antagônicas como esta, eu que moro no centro da cidade do Rio de Janeiro, assisto todos os dias desta organização estatal que nada passa de um Estado marginal. Bando de pilantras, desviadores de verbas, safados, sanguessugas da nação, é isso que são. Bom, tá dado mais esse recado. Eu ia esquecendo,
Só mais um detalhe nessa sequência de protestos. Lembra do delegado Henrique Pessoa, aquele que dentro da delegacia eu arrebentei com ele, macumbeiro, amigo dos homossexuais? Pois bem, o delegado Henrique Pessoa foi pego aqui na 4ª DP, bem pertinho, recebendo 18 mil, não sei se semanal ou mensal, 18 mil do jogo do bicho, dinheiro da contravenção. Engraçado. Quantos policiais, alguns policiais repreendem ou fingem repreender talvez, o outro está bancando, sustentando e sendo bancado. Pois bem, vai ver, é com esse dinheiro que ele paga o diploma da filha dele. Mas nesse protesto eu quero dizer o seguinte: delegado Henrique Pessoa foi pego com a boca na botija, recebendo o dinheiro da contravenção do jogo do bicho. E o que se esperaria, tem que ser demitido, né? Deveria ser demitido. Ao contrário disso, foi promovido. Saiu do centro da cidade e foi monitorar o jogo do bicho em Maricá. Agora ele está lotado lá na delegacia de Maricá. Está monitorando o jogo do bicho daquela área lá. Pois bem, mas o que se esperaria de um sistema podre, governado por Satanás? Mas a você que, como eu sempre digo, que acredita em um sistema manipulado por homens e pelo diabo, a você que acredita nisso, meus pêsames. Fazer o quê? Eu encerro aqui. Até a próxima.